8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. É hora do bate-papo esportivo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Antônio Carmo. Bom dia, ótima terça-feira para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolino. Bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem e também nos veem aqui no bate-papo esportivo, ano 20 da Band Vale. Muito bom, hein? Para todo mundo em 102,9 e também em youtube.com/rádio Band Vale FM. É só nos assistir no nosso canal do YouTube em áudio e vídeo. O bate-papo que começa, para mim, com a bomba do dia. Meu querido Antônio Carmo, ela vem de Fortaleza, no Ceará. Waldvoga não é mais técnico do tricolor do PC. Foi demitido ontem no final da tarde. Deram a mala para ele depois de um mês de treino e do papelão no jogo contra o Ceará. O time não jogou nada. Aí a diretoria falou, bom, não tem mais o que extrair desse treinador. Mais de 4 anos de trabalho. Tá no mercado. Ramon Dias ou Zubeldia podem pintar no tricolor, que tem pressa para, como disseram lá pelas bandas do Ceará, recomeçar a temporada. Tá na zona do rebaixamento, Fortaleza, cara. Fortaleza pretende se manter, então, com o comandante argentino, né? Sai um e estão buscando outro aí, 2 técnicos que recentemente estiveram trabalhando em São Paulo, Ramon Dias no Corinthians, o Beldia no São Paulo. O Vojvoda chegou em maio de 2021 no Fortaleza, 4 anos e 2 meses, coisa raríssima no futebol do Brasil, quanto mais no futebol do Nordeste, né? Disputou 310 jogos, um marco extraordinário, com 145 vitórias, 80, sem dúvida, 88 derrotas, tricampeão cearense, 21, 22, 23, bicampeão da Copa do Nordeste, 22 e 24, além de ser vice-campeão da torneio Copa Sul-Americana em 2023. Classificou o time para Libertadores em várias vezes e tal, aquela coisa toda. Mas o momento realmente do Fortaleza não é nada bom. O time vem de 9 ou 10 jogos sem vencer, com várias derrotas consecutivas. E aí entra a questão. Fortaleza sempre muito bem centrado nesse período, né, Nicolini, com o Juan Pablo Vojvoda, acaba perdendo tempo, né? Aquilo que o São Paulo não fez. Parou o campeonato para a Copa do Mundo de Clubes, São Paulo demitiu o Zubeldia e trouxe o Crespo, que teve 15 dias para treinar. Parece que não treinou também, né? Porque o São Paulo foi um ajuntamento um arremedo contra o Flamengo. Foi, contra o Flamengo, né? E agora o Fortaleza perde esse tempo todo, volta, não, vamos confiar, o Zubeldia não, o Vojvoda agora, com essa parada para a Copa do Mundo de Clubes, vai ter aí um mês, vamos arrumar e depois já voltamos com força total. E não é o que aconteceu. E aí a demissão, Nicolino, me parece não ser apenas e tão somente por resultados. Não, está mal, não está ganhando, Fortaleza na zona de rebaixamento, foi eliminado esse ano pelo Retrô na Copa do Brasil, não sei se você se lembra, nos pênaltis, e perdeu recentemente aí também a Copa do Nordeste, ficou fora. Copa do Nordeste é levado muito a sério pelos times que disputam a competição, principalmente pelos grandes, né? Bahia, Ceará, Sport, Fortaleza, aquela vitória, aquela coisa toda. Bom, e aí o que se dizem e que se apurou é que a diretoria entendeu que ele estava desmotivado. Ele realmente já não estava conseguindo mais, não estava rendendo, aquela coisa toda. O que me parece ser natural num técnico trabalhando 4 anos, comandando um time. Aí a diretoria tem que ver, tem que ter aquele diretor, aquele presidente, o homem que acompanha o futebol. Não vai dar, vamos fazer uma mudança aqui, porque está na hora de mudar, o que é muito normal, principalmente no futebol do Brasil. Então, sai o Vojvoda, que era o segundo técnico mais longevo aí na história do futebol do Brasil da atualidade, só perdia para o Abel Ferreira, que está no Palmeiras desde novembro de 2020, vai completar 5 anos agora no fim do ano, e o Vojvoda sai deixando um ótimo trabalho. O mercado não vai faltar para ele, né, Nicolini? Depende o que ele quer agora para a sequência da carreira
meu querido Antônio Carlos, se vai esperar um dos 13, né? Ele pode agora sentar, pegar uma água de coco nas belas É, praias de Fortaleza, ouvindo Edinardo, ouvindo Belchior, né? Ficar lá no Ceará, esperando um dos 13 ter um lugar e falar assim, ô Rosvoga, vamos conversar. Ou ele já pode pegar aí qualquer Cuiabá da vida, meu querido Antônio Carmo. Depende o que ele quer, né? é. Não acredito muito que ele vá ficar num time menor, não. Se ele for ouvir Edinardo, ele tem que ouvir Pavão Misterioso, né? Que era foi Boa. a grande canção, a grande música, né? De Edinardo, que embalou a novela Saramandaia em 1976, você se lembra bem. Oh, Então, vai fazer sucesso, né? Agora, eu acho que ele tem peso mesmo agora, aí, Nicolas, até para voltar para a Argentina, pegar um bom time lá na Argentina, ver o que acontece, né? Voltar para casa. No Brasil, que agora é o seguinte, não tem ninguém falando assim, ó, vamos demitir o técnico, tem? Inter, Grêmio, o Grêmio comanda o Menezes, já não sei não. Mas Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Vasco, Flamengo, Fluminense, me parece que há uma estabilizada, que pode durar o uma semana, né? Vasco, Pode durar uma o semana. Vasco Então, treinou um mês, tomou um para não jogar vareio do nada. O Grêmio Botafogo. também. É. O O Grêmio Grêmio é eu acho que horrível. O é Grêmio é horrível, é horrível. O horrível. Grêmio é candidato. O Grêmio, antes de perder de 4 para o Cruzeiro domingo, ele foi campeão da Supercopa Gaúcha. Teve um jogo quarta-feira da semana passada, ele ganhou lá do São José, do Rio Grande do Sul, 2-0, foi campeão da Supercopa Gaúcha também, né? E aí Oh, depois entrou no Brasileirão, Taça voltou tomando Farroupilha, né? 4-0. Pois é, esse negócio aí. Agora, o que fazer? Então, bom, mas foi a grande notícia do dia, a demissão de Juan Pablo Vojvoda, técnico que mostrou ser muito competente comandando o Fortaleza. E essa crise no Flamengo com o Pedro, Antônio Carmo, é ego? É. É falta de bola? Né? É Bom, interesse do exterior, é empresário botando pressão? Você que já viu muita coisa no aí tem futebol, o que que. que você diz aí? Porque o Pedro sabe que se for junto com o Gerson da vida para um Zenit, pode perder a seleção. E eu acho que ele mira a seleção para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas tem que jogar Mas bola tem que e, jogar, né? segundo o Felipe É, Luiz, ele está muito forgado, para não falar bem no português, o Antônio Carmo. E aí? é. Então, aí tem que ver o que é a cabeça do jogador e tal. Que ele deve estar pensando assim: eu jogo mais do que esse Gonzalo Plata, convenhamos, ele joga mesmo, Até viu, nós, Nicolas? né? Se, Gon- se Até Gonzalo nós, né? Plata, já disse, Padre Everto mandou dizer, é uma mentira, não era nada, né? Aí o rapaz olha e fala, olha quem está no meu lugar ali, não é possível também. E aí depende do caráter do jogador, de como ele vai se comportar e se portar ali atuando com os seus companheiros no dia a dia, não pode desrespeitar o técnico, longe disso, tem que conversar, principalmente sendo o Felipe Luiz, que até esses dias era parceiro de jogo dele, de jogar bola, de estar junto, e agora é o técnico, o Pedro está bem no Flamengo desde que voltou. Aí teve essa contusão que atrapalhou a vida dele, estava na seleção brasileira quando se machucou, né? E voltou aí e tal, e não conseguiu até agora ser o Pedro, que a gente sabe que é muito bom jogador. Se não está também, acho que tem que pensar assim, Nicolinho. Chega na diretoria e fala, pessoal, dá para a gente conversar, negociar? Daí o Palmeiras está me querendo. Aí o Flamengo fala, de jeito nenhum, vender você para o Palmeiras, a torcida me mata, né? Não vai fazer isso. Então, o que pode fazer? Para a Europa, ver se tem mercado. E, como você falou do Zenit, é só para ganhar dinheiro, né, Nicolinho? É para esquecer o mundo da bola maior, para estou aqui, ganho aqui em um mês o que eu ganharia em um ano no Flamengo, né? Fico aqui 3 anos e volto e eu vejo o que ele pode fazer, que é o que vai acontecer com o Gerson aí, que não dá, daqui a pouco não vai ser convocado para a seleção, você não pode ter parâmetros, o Carlo Ancelotti não vai acompanhar o Zenit jogando lá O no campeonato. Russão. Então, Russão 2025, 2026, não vai dar, né? Então, e a Rússia está banida aí dessas competições, aquela coisa toda, fica pior ainda. Bom, é para ganhar dinheiro. Mas é um problema que o Flamengo não precisava ter, né? Coisas que devem ser resolvidas internamente. O Flamengo parece que não tem problema, vamos criar, para a gente poder aparecer na mídia aí de maneira negativa. Não é legal. Mas eu acho que tudo se resolve daqui a uns dias. É isso aí, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos dessa história que não cheira bem
e a gente espera que tenha um final feliz para um jogador como o Pedro, que eu acho que é um jogador que a gente pode e deve usar nesse ciclo de Copa do Mundo. Ele agora está recuperado, tem gente falando que assim estão soltando ele devagar porque ele não está 100%, aquela coisa toda, mas vamos ver como é que vai essa sequência. Ele precisa jogar e precisa jogar em alto nível, é isso que a gente quer ver. Boa sorte para o Flamengo, cada um com seus problemas. Oi. E o Flamengo tem que ter elenco, Nicolini, assim como outros times aí que estão em 3 frentes, a partir de agora, jogo a cada 3 dias para Palmeiras, Flamengo, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil e Libertadores. Até o fim do mês, Campeonato Brasileiro. Dia 30 entra a Copa do Brasil, na outra semana entra a Libertadores da América. E você tem que ter um elenco, você não vai ficar com os mesmos 11 jogadores atuando desse jeito aí. Isso foi já no futebol romântico, né? De anos anteriores, que o mesmo time jogava 8, 10, 12, 15 jogos seguidamente. Hoje isso não acontece mais. As contusões aparecem mais vezes e tem que mudar. Ó, para fechar essa história de jogador, 2 notícias que me chamam a atenção, Antônio Carlos. Eu queria ouvir, porque é uma mudança de perspectiva de 2 times que ganharam muito dinheiro no Mundial de Clubes e voltaram para o Brasil. Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo recusou 130 milhões pelo Wesley. Eu daria o Wesley, mais 2 da Samanuelense e um garrafão daquela amarela lá de Alfredo Guedes. Entendeu? Para levar o Wesley. E o Flamengo recusou. O Flamengo recusou. O Palmeiras recusou outra fortuna pelo Richard Rios. Que Guarelli também, lá em Suzano, em São Manuel, tem uns 5. Né? Não é nada demais. E o Palmeiras recusou uma grana da Roma. Da Roma. Esses times estão com essa banca toda, Antônio Carmo? Eu penso que sim, eles hoje não estão necessitando. Por exemplo, vamos fazer um comparativo aí com o Santos Futebol Clube e com o Corinthians. Estão precisando vender jogadores para arrecadar dinheiro para fechar o ano. Aí o Corinthians está falando abertamente aí, com tantos problemas, está precisando vender. O Bidon, quem sabe alguém contrata o Bidon, leva mais alguém aí, para a gente poder ter um dinheirinho para colocar a casa meio que em ordem aqui. O Palmeiras e o Flamengo não, Nicolini, eles estão tranquilos. Vendeu, tá bom, não vendeu, não tem problema. Então não vai realmente entregar o jogador. Tanto, né? Paga como foi feito com o Gerson. O Flamengo não queria vender o Gerson, mas tem o contrato, tem a multa rescisória. Quanto é a multa? 300. O Zenit chegou e colocou lá, ó, dólar em cima de dólar. 1, 2, 3, 300. Tá aí, pronto. Aí não tem como. Aí vem o jogador. Pô, eles pagam. Você quer ir? Quer. Valeu, um abraço, assina aqui. Não tem como segurar. É esse o distrato que é feito neste momento. Richard Rios, tem uma multa rescisória. A Roma vem e paga. Aí o Palmeiras pergunta, quer ir? Quer. Seja feliz. Aí surgiu uma notícia também de que o Zenit poderia pagar mais para levar o Richard Rios. Aí ele está em dúvida, vou para lá, né? Ele é da seleção colombiana, titular, vai jogar a Copa do Mundo no ano que vem. Né? Concordo com você que nem ele, nem o Mateuzinho, o Mateuzinho não, o Wesley, são jogadores, assim, não, são jogadores absolutamente comuns da história do futebol brasileiro e sul-americano, já que o Richard Rios é sul-americano. Colombiano. Se ele for vendido aí, o Palmeiras comprou ele, $1.000 lá do Guarani, né? Comprou com um preço bem acessível, um preço que estava em oferta. E valorizou demais. Ele está jogando bem, fez um bom Mundial. Sim. Mas realmente não é um craque de bola, longe disso. E o Wesley, então, aí para mim é um lateral absolutamente comum que o Flamengo pode formar na base lá, vários iguais a ele, e poder vender. Mas depende do clube também. E se o jogador quiser ir e fizer uma pressãozinha, ele vai. Arruma um jeito ali e vai também, né? Vamos esperar aí para definir a situação desses jogadores aí. Então, ó, vamos deixar tudo de lado e falar do que importa. Taubaté e São José, domingo, 3 da tarde, estádio Joaquim de Moraes Filho, abrindo o retorno da Copa Paulista de Futebol. Os 2 times estão na zona de classificação, meu querido Antônio Carmo. O São José é líder, ainda não sabe o que é derrota. 4 vitórias, 1 empate. O Taubaté vem da primeira vitória na competição fora de casa contra o São Caetano e vai jogar nos seus domínios, que é a segunda vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase. Ingressos começam a ser vendidos. Alô, torcedor, tanto de Taubaté quanto de São José. Ingressos da geral, R$30, arquibancada social, R$50, meu querido Antônio Carmo.
E é o seguinte, aqui pelos lados do Taubaté, já são vendidos na loja do Burro, que fica no Via Vale Shopping, e nas Astrás, que é um ponto de 50 anos de tradição, uma loja esportiva no centro da cidade, o torcedor sabe aonde que é. Lembrando que no dia do jogo, bilheterias abrem às 11 da manhã no estádio Joaquim de Moraes Filho, o jogo é às 3 da tarde. Em São José, os ingressos começam a ser vendidos hoje à tarde, nos informa a assessoria do São José, na loja da Águia Antônio Carlos. Os preços são os mesmos, mas para São São José iguais. somente arquibancadas, R$ 30, 15 a meia, com toda aquela regra que o povo está careca de saber. As torcidas organizadas de São José dos Campos aí, Mancha Azul, a Tuja, estão fazendo as suas caravanas para levar o torcedor. Não sei qual vai ser a carga de ingressos, né, Nicolas? Depende do número. Por exemplo, no último jogo, que foi aquele jogo decisivo, 9 mil ingressos, foram colocados 10%, 900 para a torcida do São José, acho que foi isso. Então, agora a carga vai ser bem menor, obviamente, e o número de torcedores também. No primeiro turno, o jogo no Martins Pena deve ter tido ali uns 80 torcedores do Taubaté, torcedores que foram prestigiar o time. Agora vamos ver os torcedores do São José que irão para o Joaquinzão. Então tem que comprar o ingresso na loja da Águia, o torcedor do São José. Vendas começam hoje à tarde, vão até sexta-feira, e depois tem que acertar tudo também aí, até agora, nos confrontos que aconteceram, 5 jogos em Colina, um ano passado, 4 este ano, sem nenhum problema aí com torcida, nenhuma complicação, torcedor vai, torcedor vem, assiste o jogo, volta para casa com tranquilidade, tem que ser assim também no próximo domingo. E depois tem que ver a carga de ingresso que o Taubaté vai disponibilizar. E dentro de campo, é jogo que vale muito, né? O Taubaté, por exemplo, se ganhar, emenda aí a segunda vitória consecutiva e quebra a invencibilidade do grande rival. São José, se ganhar, já praticamente carimba a classificação e impede o rival de subir aí no grupo. Ontem nós tivemos, fechando o grupo, que o Santo André ganhou fora de casa do Oeste 1-0. Ali embaixo, ali, Oeste, Santo André e São Caetano, são 3 times que estão lutando para ver quem é o pior. O Oeste estava melhor. Achei estranha essa derrota em casa ontem para o time do ver quem é Santo o pior André. é bom, hein? Quem é o pior? O São Zé, melhor Português Santista, e o Taubaté subindo. O Taubaté não perde desde a primeira rodada, veio depois de 3 empates e uma vitória. Então já está 4 jogos sem perder. Então, essa vitória contra o São Caetano foi extremamente importante para dar aquela confiança, aquela moral para o time, para ir para o Clássico. Essa semana vai ser leve, está tranquilo pelos lados do Joaquinzão, por conta da boa vitória sobre o São Caetano. E o São José, lógico, defendendo a invencibilidade, a liderança, o melhor time do campeonato entre os 23. Comercial perdeu domingo, Nicolini, a sua invencibilidade, perdeu do União São João lá no Palma Travassos por 1-0. Era um time que podia alcançar o São José aí também com 13 pontos. E o jogo realmente tem, além de ser o clássico do Vale, toda aquela rivalidade, tem esse clima aí dentro da competição. Sim. Chega num bom momento, diferente de uma primeira rodada, quando ninguém sabia quem que era ninguém quem, se conhecia. que ninguém é de Agora, ninguém. Agora um jogo com mais peso, num momento bacana, que vale muito para as duas equipes, dentro disso que você acabou de explicar, Antônio Carlos. O Taubaté foi trazendo jogadores, mudando de escalação, o São José manteve a base do time, por contusão fez alteração, e só no domingo é que o técnico resolveu inovar, colocando 3 zagueiros. O Taubaté trouxe esse Magno, volante, segundo que sai muito bem para o jogo, caiu muito bem, jogador de confiança do Rogério Henrique, titular já absoluto do Taubaté, jogando uma bola redondinha, ajudando muito o time. O Lucas Anselmo, zagueiro, fez 2 gols, cresce de produção, né? O Taubaté tem 3 gols aí no torneio, o zagueirão fez 2. E vai arrumando o seu ataque também, mexendo bastante ali. O Brandão era reserva, virou titular, saiu, vem o Rafa Marco, vem o Senna, vai mudando ali também, fazendo algumas alterações, o técnico do Rogério Henrique do Taubaté. O torcedor vai se acostumando com isso. Mas domingo a promessa é de um bom jogo. Muito bom, hein? Domingo, 3 da tarde, dia e hora bacanas, nesse tempo que está aí de 20 e poucos graus, clima gostoso para assistir futebol, hora que esfria, é hora de ir embora, meu querido Antônio Carmo, muito bom. Vamos ver se dá um bom público no Joaquinzão. O Sport pode assinar a cartinha ainda no primeiro turno ou tem que esperar virar, Antônio Carmo? Do jeito que está,
3 pontos em 12 jogos realizados, não tem como, né? Para escapar do rebaixamento, vai ter que fazer 42 pontos aí nos próximos 26 jogos. Pega a média, dá quase que 2 pontos por jogo, né? 1,5. Difícil acreditar. Se caísse um só, logicamente que era possível escapar. É muito difícil já, né? Assinar e definir o rebaixamento. No futebol, aquilo que a gente fala, né? Nunca diga que já viu tudo, Ó o sempre Chelsea. poderá ver coisa nova. Igual o Chelsea, o Sport. Ontem, pelo que eu vi do jogo alguma coisa, o Sport até foi melhor em muitos momentos, finalizou muito mais, Aliás, para fez quem gol. não viu, E aí, Juventude 2 a 2, 0. Sport 0, fechando a rodada do final de semana. Eram os dois piores do campeonato. O Sport agora é o É. grande pior sozinho, isolado. E o Sport passou ali, o Fortaleza passou, ultrapassou ali, o pessoal está tentando também, passou o Vitória, está tentando sair da zona de rebaixamento. Então, vamos ver aí, mas não, ainda acho cedo, viu, Nicolini? Daniel Paulista chegou, é um bom técnico, muito bem identificado com o Sport Recife, e ele pode fazer um trabalho melhor aí, a partir daí dos próximos jogos aí. Vamos esperar. Olha, só para você ter uma ideia do tamanho do abismo, Antônio Carmo, a gente teve esse jogo que era o Inho Ruim contra o Inho Pior. O Sim. Sport está a 7 pontos do Fortaleza. Fortaleza é o 19º, tem 10 pontos. O Sport tem 3. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Santos com 11. Mas tem 11. São 8 Então, pontos. Né? 8 pontos. 8 Ó. pontos são 3 jogos. Ó, mas se o Sport ganha 3 jogos, os outros perdem 3 pontos, o Sport já saiu. Futebol, não duvide de nada, não. Tem que ganhar, né, Nicolai? O Sport quer sair do rebaixamento? Quantas vitórias tem o Sport no campeonato? 0, né? 0. 3 empates e 9 derrotas. Então, desse jeito, não sai. Para sair do rebaixamento, vai ter que começar a ganhar, vai ter que somar pontos importantes e buscar a sua recuperação. Ele tinha um jogo, acho que o jogo dele da 14ª rodada foi adiado, seria contra o Atlético Mineiro. Não sei porque tem 3 jogos que foram adiados aí da próxima rodada. Atlético e Sport, que é no meio de semana, né? Bahia e Inter, Juventude e Vasco da Gama. Não sei porquê. Alguns jogos aí do fim de semana também, a CBF fez Sul-Americana é algumas esse mudanças. meio de semana. É isso que já chama tem esse meio de atenção. semana já? Ah, isso, então já deve no ser meio isso de aí. semana que vem tem jogo da volta, mas assim, ó, só para você ver aqui, ó, tabelinha, é isso. É isso, esse meio de semana que vem tem Copa Sul-Americana. Sul-Americana? Hoje, Ah, tá. Hoje, para os estagiários, Central Córdoba e Cerro Largo. Para nós, Bahia e então América de Cali. Sul-Americana. Bahia e América de Cali, Arena Fonte Nova, 9h30 da noite, Antônio Carmo. Mesmo então horário, já tem Sul-Americana hoje. Independente del Valle e Vasco. Tá? O Bahia então e o Vasco resolvido, hoje então. às 9h30 da noite. Semana que vem, terça-feira, joga o Vasco, quinta-feira joga o Atlético Mineiro. Certo. É por isso que esses times, na explicado. rodada do Brasileiro, não jogam no meio da semana que vem. E o Vasco hoje, que abre o olho. Uma traulicada hoje, meio... Antônio Carlos, do Independente Del Valle, vou falar pro seu Diniz, já Já foi chacoalha, campeão? porque ficou um mês... Não, ficou um mês treinando, Antônio Carlos. E o time foi um arremedo contra o Botafogo. Horrível, jogou nada, não apresentou nada. É diferente de assim, pô, jogou bem, mas perdeu de 1-0, botou 2 bolas na trave. Não. Né? Que nem o São Paulo. E o Vasco tinha encerrado, tinha encerrado né? a fase pré-Copa do Mundo, ganhando o São Paulo no Morumbi de 3-1, né? Jogando bem, mostrando competência e tal, e parecia que iria melhorar. Aí dá Às tempo vezes pro Diniz, ele piora. Dá uma parada, técnico não consegue arrumar, né? O jogo do Vasco é muito complicado hoje, então é hoje, Sul-Americano, bem lembrado por você, eu não tinha nem visto, eu tinha olhado a Libertadores, não tinha visto a Sul-Americana, que tem essa fase pré, né? Que é time que vem como é que é? Time que, igual o Bahia, saiu da Libertadores e ficou em terceiro lugar no grupo, tem que jogar essa fase aí para depois entrar na briga direta mesmo pelo título da competição. Então, os brasileiros aí vão acompanhar. Playoffs. No meu tempo chamava repescagens. Também repescagem. Era o nome mais tranquilo. Entrava no regulamento da competição, sem dúvida alguma. Né? Agora os caras inglesaram o negócio. Playoffs. Né? Tá bom. Verdade. E jogam hoje e quarta-feira da semana. Fica mais bonito, né? Os caras estão disputando os playoffs, né? Para ver se vai ser campeão, não, para ver se eu vou dentro da competição ainda. Se eu jogo a Sul-Americana, não, se eu continuo.
Mais antigamente ainda era rebolo, né? Disputar o rebolo, ver se fica ou cai. Não. Mas o pior que tinha até alguns anos atrás, né, Nicolini? Eles acabaram, era o chamado Torneio da Morte. Né? Você se lembra? Porque os times aí classificavam e tal, e sobravam 4 e caíam 2. Aí 4 disputavam o Torneio da Morte. E aí era briga, Torneio da Morte era, né, facas e canivetes para antes, durante e depois do amistoso. Torneio da Morte, é o nome do campeonato, os caras colocaram isso. Não, outro dia eu mostrei no Brasil Gente Vale a mulher vestida de pânico, botando fogo na moto do ex. Então, assim, Torneio da Morte, você vê a mortinha chegando na beira do campo, esperando quem perde. Quem perde, prontinho já. Caixãozinho do lado, pode entrar. Vem. Né? Vem. É por aí. Depois dessa, mano, um abraço pro professor Cido de São José, toda manhã com a gente. Grande abraço ao Cido e ao mestre Elcio Costa, grande corintiano, falou que vai fazer rifa para ajudar o Corinthians. Tá feia a coisa, viu, Tony? Mais uma, aquela rifa da vaquinha lá do estado parou em 30 milhões, né? Não passou disso, um pouquinho mais, tal. Pessoal, mas não tem jeito, viu, Elcio, fazer rifa, não. Negócio de rifa, torcedor não comparece, não. Um abraço, Antônio Carmo. Ótima terça-feira. Até amanhã. Agradeço. Um abraço a você também, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte.